Olá, aluno do curso de Teologia do ICP, olá você que ama, que gosta, que quer aprender a Palavra de Deus. Estamos gravando a aula de História dos Hebreus. Esta aula ela é muito importante. Ela está no módulo 2 do nosso curso de Teologia, módulo 2. Se você ainda não tem o seu material impresso, entre em contato com o ICP e peça o seu material. Por quê? Tudo que eu falar aqui é um resumo do que você vai encontrar no módulo. O módulo vai tratar o assunto com muito mais profundidade. Agora, um detalhe importante desta aula é a Bíblia. Sem conhecer a Bíblia, fica difícil aprender a história dos Hebreus. Você precisa ler a palavra de maneira sistemática. Nós vamos partir do princípio que você tem este conhecimento geral da palavra de Deus, ou seja, que você já leu pelo menos uma vez o Antigo Testamento. Se você não leu, precisa ler. Não tem outro jeito. Aprender teologia já está subentendido. O estudo da Bíblia, obviamente. Então você, se não tem ainda, eu vou aconselhar você a comprar a Bíblia, adquirir a Bíblia Apologética de Estudo. Por quê? Porque todo o nosso curso foi voltado para a apologética, para a defesa da fé. Vamos trabalhar? Olha aí na sua tela o que nós vamos estudar hoje. Vamos estudar primeiro a introdução, depois o período antediluviano, no capítulo 2, período patriarcal, capítulo 3, do Êxodo até Josué, capítulo 4, período teocrático, no 5, monarquia israelita, no 6, o período interbíblico, 7, restauração de Israel. Veja que este assunto de hoje vai abranger o Antigo Testamento inteirinho e mais 400 anos que nós chamamos de período interbíblico. Por quê? Quando você termina de ler a última página da Bíblia do Antigo Testamento, o profeta Malaquias, quando você encerra a leitura e muda uma página em branco da Bíblia e entra em Mateus, você deu um salto de 400 anos. Veja, nós vamos falar um pouquinho sobre este período também. Bem, para começar a estudar, nós precisamos definir o que é história. Nós temos duas histórias. Nós temos a história bíblica e aquela que nós chamamos de história secular. O que faz a história bíblica? Ela narra a interação de Deus com os homens. Olha que assunto importante. Mas ela tem um propósito principal. Qual é o objetivo principal desta interação, desta relação, desse relacionamento, deste registro? Mostrar a salvação da humanidade. Mostrar o Messias. Da onde ele vem, da onde ele surge, da onde Jesus Cristo vem, a origem e o propósito de Deus. É isto que faz. E para isto, na história bíblica ou história dos Hebreus, Deus escolhe uma nação. Deus, na sua soberania, escolhe uma nação para este propósito. E que nação é esta? Israel. Deus escolhe Israel para 3 propósitos. O primeiro é mostrar ao mundo a sua glória. Quando nós vemos a história do Êxodo, por exemplo, ali nós vemos a manifestação, o poder de Deus, como ele livra aquele povo que ele escolheu. Segundo, para entregar ao mundo o cânon, a Bíblia. A Bíblia foi escrita pelo povo judeu. Então este é o segundo propósito. E o terceiro, o propósito, o principal, dar ao mundo o Messias, entregar ao mundo Jesus, porque Jesus é judeu. Bem, e a história secular, o que ela faz? Ela estuda a linha do tempo, os fatos no tempo de maneira científica. De maneira científica. A proposta dela é outra, mas ela é importante também. E uma está interligada à outra. Para você aprender história antiga, necessariamente você precisa estudar os povos da Bíblia. Porque a Bíblia é uma fonte fiel de história. Os estudiosos, os cientistas, aqueles que buscam conhecimento na história, que aprofundam, eles dependem da palavra de Deus, dependem da história bíblica. E a história secular, ela utiliza algumas ciências auxiliares. Veja aí no teu vídeo, ciências auxiliares.
Para quê? Para desenvolver o seu trabalho científico de pesquisa. Uma delas, por exemplo, eu vou anotar aqui, você anota, no seu livro tem várias delas, eu vou anotar só algumas. A arqueologia. Pronto, ó. Arqueologia. O que a arqueologia faz? Ela estuda as culturas extintas. É uma ciência auxiliar da história secular. Ou quer ver uma outra ciência que nós já aprendemos? A geografia. A geografia, o que ela faz? Ela estuda a superfície da Terra, no aspecto físico, humano, no aspecto econômico. A geografia é uma ciência auxiliar. Quer ver uma outra ciência auxiliar também que nós vamos utilizá-la? A genealogia. O que a genealogia faz? Ela estuda a origem das famílias e os seus desdobramentos. Tá? A árvore genealógica. É importante essa ciência aqui também. E nós vamos estudar um pouquinho. Quer ver uma outra interessante que nós vamos começar a usar? A cronologia. O que a cronologia faz? Ela estuda os fatos na linha do tempo. Ela procura datar os acontecimentos. Enfim, se você observar o seu módulo, nós temos várias ciências auxiliares. Agora, a ciência teve um salto com a descoberta da Pedra Roseta. Em mais ou menos 1799, foi descoberta uma pedra na cidade de Roseta. Dá uma olhadinha aí na tua tela, coloquei até aí para você ter uma ideia da Pedra Roseta, assunto que eu comento na aula de Bibliologia 1. Lá você vai ver que eu falo um pouquinho sobre a Pedra Roseta, uma pedra que tinha registrado uma inscrição em 3 línguas, hieroglífica, demótica e grega. Lembra desse assunto que foi desvendada por Jean-François Champollion, francês? Dá uma olhadinha na aula de Bibliologia que lá eu falo sobre isso daí. E com esta descoberta, então, a ciência, a história deu um salto. Interessante este assunto também. Bem, uma coisa importante que eu preciso falar é sobre a cronologia. Muitas pessoas fazem confusão, pegam datas da Bíblia e querem, por exemplo, marcar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Movimentos religiosos famosos, depois nós vamos aprender isto em apologética, tentaram datar até a volta de Jesus com base na cronologia bíblica. Acontece que a cronologia bíblica não é exata. Não quer dizer que a Bíblia esteja errada. A Bíblia é um livro de religião. Deus não está preocupado com datas. Embora a Bíblia traga algumas datas, não é esta a proposta da Bíblia. Então veja que interessante, se você observar em Lucas. Abre a sua Bíblia em Lucas. Lucas no capítulo 3. No capítulo 3 e no verso... no capítulo 3 e no verso 36, diz assim, olha aí na sua tela, capítulo 3 e verso 36. E Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque. Então isso aqui vai mostrar o quê? A genealogia, tá? Dos primeiros povos. Aqui é uma tabela que na verdade é a genealogia de Jesus Cristo. Ela vai lá no começo. E ela falou aqui de Cainã. Agora olha que interessante em Gênesis. Se você observar Gênesis, olha aí na sua tela. Gênesis no capítulo 11, o verso 12. Capítulo 11, o verso 12 e o verso 13. Diz assim, e viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos e gerou a Éber. Você viu que interessante? Você percebeu que na primeira genealogia, lá em Lucas, tem um Cainã, e aqui não tem Cainã. Será que a Bíblia está errada? Por que Lucas cita Cainã e aqui ele não é citado? Por quê? Quem foi inspirado para escrever
esta primeira genealogia de Gênesis não viu Cainã como um personagem principal, como um personagem importante naquele momento. Então não citou. Já em Lucas, ele é citado, o autor já achou que era interessante colocar. O que mostra que em uma genealogia tem um personagem, na outra não tem, falta um elo. Será que isso é um erro? Não, não é um erro. A Bíblia não está preocupada com isso daí, até porque eu já disse, é um livro de religião. E isto mostra o quê? Que a cronologia bíblica não é exata. Então aí fica a nossa introdução no nosso curso de Histórias dos Hebreus, História dos Hebreus. Então nós vamos estudar a geografia bíblica, utilizando elementos, ou melhor, vamos estudar história bíblica, utilizando elementos da história secular, de ciências auxiliares. Eu citei algumas, aí no seu ponto tem outras. Ok? E para concluir essa primeira etapa da nossa aula, tem também os calendários. Se você observar aí o seu ponto, você vai ver o calendário romano, calendário juliano, calendário de Dionísio, e aí esses calendários vão passando por reformas até chegar ao calendário gregoriano, que foi reformado pelo Papa Gregório. É o calendário que nós vamos utilizar, é o calendário cristão. Então veja, o nosso calendário, ele trabalha da seguinte forma: o cômputo, a contagem de Jesus para a antiguidade vai aumentando. Então, por exemplo, o Anno Domini, ano do Senhor. Então, Anno Domini, vem do latim, significa ano do Senhor. Começa na era cristã, no ano 1. E nós estamos em 2012 do calendário cristão, que é o calendário gregoriano, calendário que foi reformado pelo Papa Gregório, é o calendário que nós utilizamos. Então nós estamos no ano 2012, mas quando você vai voltando até chegar a Jesus no ano 1, Anno Domini, e antes de Cristo nós até usamos, vou colocar até aqui, então a sigla Anno Domini, ano do Senhor, depois de Cristo, não é isso? Anno Domini. A gente fala, então nós estamos no ano 2012 da era cristã, Anno Domini, ano do Senhor, A maiúsculo e D maiúsculo. Agora, antes de Cristo, então a gente usa o A.C, antes de Cristo. Então o cômputo antes de Cristo, ele vai aumentando. Se nós fizermos um cálculo bíblico, se a cronologia bíblica fosse exata, nós teríamos aí aproximadamente 4.004 anos antes de Cristo, o surgimento de Adão. Veja que interessante, ou seja, o homem teria 6.000 anos. Acontece que a cronologia bíblica não é exata, não é exata. Então não fique fazendo conta, achando que é isso, que é aquilo, porque ela é aproximada. Nós vamos até trabalhar com o sinal mais ou menos tantos anos antes de Cristo, mais ou menos, sempre aproximado. Até os nossos anos, o nosso calendário, o ano 2012, também não é correto. Então a diferença aí, de aproximadamente 4 anos no calendário cristão, um erro aí. Mas esse é um outro assunto, tá? Olha, não sai daí não, tem muita aula ainda hoje. Vamos trabalhar? Chega de moleza, já fizemos a introdução, agora aula 2, capítulo 1. Lembrando que riqueza de detalhes você vai encontrar no seu módulo 2 de teologia. Essa é a matéria História dos Hebreus. Uma matéria está interligada à outra. Veja que eu falei na introdução sobre a pedra de Roseta, você vai encontrar também explicações no DVD de Bibliologia 1. Qualquer dúvida, dá uma olhadinha lá. Muito bem, tudo que eu rascunhar aqui, você vai anotando aí, que ajuda na memorização, no aprendizado. Precisa ler nesta primeira introdução, nesses primeiros capítulos. Agora, nós vamos entrar definitivamente na história bíblica, pelo menos o Antigo Testamento, uma lida, pelo menos. Se você ler a Bíblia todo dia, mais ou menos meia hora, é rapidinho, 15 minutos por dia você lê a Bíblia inteirinha em um ano. Então você vai fazer o curso básico que tem duração de um ano, então leia a Bíblia em um ano, você conclui o seu curso lendo a Bíblia pelo menos uma vez. Agora veja aí na sua tela, nós vamos estudar o capítulo 1, a criação. Quando nós lemos o relato da criação, lá no capítulo 1 de Gênesis, começa ali o princípio,
nós vamos encontrar, o mais importante, na verdade, ali, é Deus. Quer dizer, ele vai combater, aquele texto vai nos ajudar a combater os erros do materialismo, aqueles que não acreditam na existência de Deus, acham que tudo é só matéria, do panteísmo. Lembra do panteísmo que nós aprendemos em Teologia Sistemática 1? O que é o panteísmo? Que acha que Deus é tudo, Deus está envolvido em tudo, que faz parte de tudo. Lembra disso daí? Vai combater o erro do dualismo. O que é o dualismo? Aqueles que acham que existem duas forças, que o universo é regido por duas forças, o bem e o mal, e uma contrapõe a outra, dualismo. Os erros do ateísmo, aqueles que não acreditam em Deus, esses argumentos foram tratados no DVD 1 de Teologia. Muito bem. Então, quando nós lemos a Bíblia, que nós vemos que Deus criou, e mais de 30 vezes é citado, e Deus fez, Deus criou, Deus viu que era bom, enfim. O objetivo principal do texto é mostrar que existe um Criador, que Deus é soberano, que Ele fez tudo. E Ele também, Deus é apresentado ali como Senhor Deus, um ser pessoal, criador, único e transcendente. Esta é a proposta do primeiro texto da Bíblia, né? Agora, aí nós vamos ter a questão da ciência. Você veja que a ciência tem uma discussão aí sobre a idade da Terra. Quantos anos tem a Terra? Os cientistas falam milhões, bilhões de anos. E a cronologia bíblica, quando nós vamos fazer um cômputo, uma contagem, não passa de 6 mil e poucos anos, se nós utilizarmos a cronologia bíblica. Mas nós já aprendemos na introdução que a cronologia bíblica não é exata. E aprendemos também que a Bíblia é um livro de religião, não é um livro de ciência. Que ali os seus escritores, inspirados pelo Espírito Santo, não tinham esse compromisso de científico, vamos usar esse termo. A proposta, então, dos primeiros capítulos da Bíblia é mostrar que existe um Deus. Quando trata da criação, um Deus pessoal, um Deus único, um Deus criador, transcendente, e por Ele foram feitas todas as coisas. Então não dá para ficar discutindo essa questão com a ciência. E aí a ciência vem também com a teoria da evolução, que tudo é produto da evolução, a teoria darwinista. Na verdade, precisa entender o seguinte, que a ciência, ela lança a mão de 3 argumentos quando ela vai propor os seus estudos. A hipótese, a lei, ou melhor, a hipótese, a teoria e a lei. Esses 3 parâmetros a ciência usa. Então, ela usa o seguinte, vamos pôr aqui, ó. A ciência, né, ela usa a mão de 3 elementos, então, para classificar os seus ensinos, os seus estudos. A hipótese, ok? Ela usa a teoria e ela usa a lei, né? Eu vou falar lei da gravidade. Então, o que é uma hipótese, né? A pessoa tem uma opinião, ele faz uma pesquisa, ele chega a algumas conclusões, então isso gera uma hipótese. Agora, a hipótese, depois que ela é lapidada, testada de diversas formas, e ela permanece ainda crível, então ela passa a ser uma teoria. Depois que a teoria passa por mais testes em todo o mundo, todos os cientistas observam e realmente chegam à confirmação absoluta daquilo, então aí sim passa a ser lei. Então, na verdade, a teoria da evolução, o darwinismo, na verdade não é nem uma teoria, é uma hipótese. Uma hipótese. Agora, o que acontece nas universidades, nas escolas, o que ocorre? O governo, o que é feito? Ele não ensina o criacionismo, ele só ensina a teoria da evolução para as crianças. Aí que está o problema, que na verdade nem é uma teoria, é uma hipótese, porque não tem nada confirmado. E aí vem o quê? Querendo negar a origem do homem segundo
a história bíblica. Então veja, não existe, olha, importante essa informação, não existe nenhuma prova de que Adão e Eva não existiram. Você sabia disso? Existem questões subjetivas, existem aí hipóteses da ciência, mas não existe nada provando que Adão e Eva não existiram. E que Deus criou o homem. Não existe nada apoiando, fazendo da teoria da evolução, que na verdade não é nenhuma teoria, uma ciência verdadeira. Veja que interessante, né? Porque nós temos a falsa ciência e a verdadeira ciência, tá? Então veja aí Romanos, eu vou até ler para você. Romanos, abra sua Bíblia rapidamente, sempre agora na aula, é importante que você tenha a Bíblia em suas mãos. Então Romanos, no capítulo 1 e no versículo 22, olha aí, olha, tem um texto interessante para estas pessoas que querem negar tudo. Dizendo-se sábios, tornam-se loucos, não é? Porque vêm com hipóteses, e na verdade não são nem teorias, negando o criacionismo, negando o que Deus fez. Veja mais um texto aí na sua tela, que está registrado na carta que Paulo escreveu para Timóteo. Veja aí na sua tela, no capítulo 6 e versículo 20. Olha o que a Bíblia fala. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Você viu que interessante? Então nós temos a verdadeira ciência, mas nós temos a falsa ciência também. Então o cristão precisa tomar cuidado, que vai engolindo tudo que vai vendo, né? Vai entrando na internet e vai acreditando em tudo, e muitas vezes são apenas ficções, são hipóteses, são ideias, pensamentos subjetivos sem prova alguma. Mas a verdade é que Jesus citou o primeiro homem, citou Adão e Eva. Olha aí na sua tela o texto que está aparecendo. Está em Mateus 19:4. Vou ler aqui, você acompanha aí. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, 19:4. Olha o que ele diz. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez? Olha aí, ó. Essa citação, Jesus está fazendo uma citação do Antigo Testamento, do livro de Gênesis, citando Adão e Eva. Olha o outro texto que está aparecendo aí na sua tela. Ele está em Romanos 5:12. Olha aí, Romanos 5:12. Olha que interessante esse texto. Eu vou achar aqui, você acompanha aí, Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ora, se eu não considerar a história de Adão e Eva como real, se eu pensar que fosse apenas um mito, uma fábula, alguma coisa assim, como querem os que são adeptos da falsa ciência, o que ocorre? Esse texto não tem sentido, não teria sentido. Então veja que Jesus cita o primeiro casal, Paulo fala também do primeiro homem, assim como o pecado entrou por um homem, está falando sobre o plano da salvação. Então, o que acontece? A ciência, ela tenta, a falsa ciência tenta negar essa existência, mas não tem nenhum argumento confirmado ainda. Agora, olha aí na sua tela, um outro texto aí, está falando sobre o dilúvio. Então veja, a questão do dilúvio é interessante. Então a humanidade se corrompe, e aí, depois de, segundo a cronologia bíblica, que não é exata, 1600, 1650 anos aproximadamente da criação, considerando a cronologia apenas para fins didáticos. Nunca se esqueça, o professor falou que a cronologia bíblica não é exata, mas vamos usar esse número como referência. Aí nós encontramos o dilúvio. Então, que o dilúvio aconteceu, ninguém nega, tá bom?
que o dilúvio surgiu, todos os povos têm a sua história de um dilúvio. Tá? Os povos, eles trazem essa história que um ia contando para o outro. Claro que não é uma história como está narrada na Bíblia. Tem histórias aí que falam que os deuses se enfureceram. Mas, enfim, por que teve o dilúvio? Segundo a palavra de Deus, a corrupção humana. O homem se corrompe, então Deus resolve, né, destruir aquela raça, aquele povo. Mas poupou uma família piedosa, a família de Noé. Então, se o dilúvio existiu ou não, ninguém discute mais. A ciência, todos sabem que realmente ele aconteceu. Existem provas arqueológicas, provas verídicas de que realmente o dilúvio ocorreu. A questão é, será que o dilúvio foi global? A pessoa usa até o termo universal, ou seja, atingiu todo o planeta ou apenas aquela região? Aí entra, bom, qual era o propósito? Destruir aquele povo. Até onde existiam pessoas habitando? Até onde chegavam esses povos? Estavam até onde? Nós não sabemos. Então existe essa discussão. Existem teólogos piedosos, pessoas estudiosas da palavra de Deus, que acreditam que o dilúvio foi apenas local, atingindo aquela região. Outros já acham que não. Não, a Bíblia tem argumentos fortes para defender um dilúvio global, que atingiu todo o planeta. Aí fica a critério do aluno, né? Mas que ele existiu, ninguém discute. É provado biblicamente e a ciência também. Tá bom? Olá, chega de moleza. Vamos continuar com a nossa matéria História dos Hebreus, aula 3. Você que ainda não adquiriu o seu módulo número 2, olha, módulo de teologia. Por quê? São 4 matérias em cada módulo. Então faça o seu pedido. Importante. Se não chega no fim do ano, estuda. O pessoal recebe diploma e você não vai receber diploma. E a Bíblia apologética de estudo. Você vai entender por que é importante essa Bíblia para desenvolver bem o nosso curso de teologia. No capítulo 2, olha aí na sua tela, período patriarcal. Período patriarcal, ele começa no capítulo 12 e vai até o final de Gênesis. Termina lá no capítulo 50, o último capítulo de Gênesis. E Torre de Babel. Vamos falar um pouquinho da Torre de Babel, que está no capítulo 11. Nós encontramos no capítulo 10 de Gênesis e versículo 8. Pega o capítulo 10, versículo 8. Diz assim: Ecuxe gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. Então Nimrod, nós percebemos que ele foi um grande empreendedor, um grande líder da época. E qual era o problema de Nimrod? A ordem de Deus era para que o povo se espalhasse, povoasse a terra. Mas eles queriam fazer o quê? Uma sede, uma torre, um quartel-general, como se fosse uma rebelião contra Deus. Deus manda espalhar, eles estão então se ajuntando, aglomerando e ficando no mesmo ponto. Em função disso, Deus faz a confusão das línguas. Aí ninguém entendia mais ninguém. Aí foi obrigado a seguir a determinação de Deus. Aí tem até nos estudos a tábua das nações, o desenvolvimento, o surgimento das nações, você encontra aí nesses capítulos que nós estamos estudando. Mas um fato importante, veja, o período patriarcal ele começa a aproximadamente 400 anos após o dilúvio. E nesse período do dilúvio até o período patriarcal, mais ou menos, se levarmos em conta a cronologia bíblica, que não é exata, mais ou menos uns 100 anos, 100 e poucos anos após o dilúvio, nós vamos encontrar então já o surgimento da idolatria. Quando que a idolatria surge? Antes do dilúvio não tem idolatria. A humanidade se corrompe, mas nós não encontramos idolatria. Mas, segundo os estudiosos, com a morte de Nimrod, que ele era o poderoso caçador, o homem de fama, quando ele morre, ele passa a ser adorado. E eles constroem uma imagem de Nimrod, que passa a ser, lá na Babilônia, na região de Ur, Marduk.
Marduk, também Nimrod é chamado de Marduk. E cada cidade, o seu líder, quando morre, começa a ser adorado. Eles começam a fazer, eles fazem imagens, né, de escultura daquele líder, e ele começa a ser adorado. Então aí surge a idolatria. A idolatria surge depois do dilúvio e antes da chamada de Abraão. Uma coisa que eu sempre falo, e tem gente que até não gosta, mas é importante falar isso aí, e se a pessoa achar que não tem nada a ver, deve pesquisar, que todas as religiões que levam os seus adeptos a se prostrarem diante de imagens de escultura, têm a sua origem ali na Torre de Babel, com Nimrod, ali logo depois do dilúvio, porque antes não tinha idolatria. Guardou? Pesado o que eu falei, não foi? Mas pesquisa na história, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Cada cidade passa a ter o seu patrono, que hoje até usam outro termo, que não faz parte nem do comentário aqui. Nós vamos aprender em apologética isso aí. Mas guarda só isso aí, toda religião que leva seus adeptos a se prostrarem diante de imagens de esculturas tem a sua origem aí, no capítulo 10 a seguir, a idolatria. Interessante que os pais de Abraão eram idólatras. Você vê? Veja, por exemplo, o que está escrito em Josué. Veja Josué no capítulo 24. Então, Josué, depois do Deuteronômio, Josué 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Viu o texto? Fala que os pais de Abraão eram idólatras. Dizem até que eles sofriam perseguição por não querer adorar imagem, por não querer ser idólatra. E como que Abraão conheceu a palavra de Deus? Provavelmente pela tradição oral, um ia contando para o outro, e chegou para Abraão conhecimento do Deus vivo. Na época tinha já escritos em Ur dos Caldeus, tinha a biblioteca, tinha aquelas tabuinhas. Sobre esse assunto você pode ver o DVD número 1 de Bibliologia, eu falo sobre a escrita, e também pela revelação direta de Deus. E Abraão recebe chamada direta de Deus. Muito bem. Então pegue aí agora o seu rascunho e vamos escrever um pouquinho. Escrever para memorizar. É importante que você decore o que eu vou fazer aqui, tá? Então se você pega o seu caderno aí, então patriarca, o primeiro deles, nós estamos estudando a era patriarcal. Abraão, ok? Abraão. Então, a partir do capítulo 12 de Gênesis até o 50, nós só tratamos da família patriarcal, dos patriarcas. São histórias lindas, tem filmes também, DVDs sobre este período. Se você tiver o tempinho agora, aproveite e vá assistindo, que ajuda também, sem deixar de ler a Bíblia. Importante que leia a Bíblia. A esposa de Abraão, Sara, ok? Só que Sara era estéril. Ela é estéril. Mas ela tinha uma serva egípcia, de nome Agar. Ok? Então, o que Sara fez? Pediu que Abraão deitasse, tivesse relação com Agar, para gerar filho para ela. E desse relacionamento de Abraão com Agar, nasce Ismael. Tá? Que é o pai dos árabes. Tá? Olha Ismael. E quando Ismael estava com 15, 16 anos, aí, bom, Sara ficou grávida, Abraão estava por volta de 100 anos, Sara com 90, e dessa relação nasce então Isaac. Ok? Olha aí, Isaac. Então, olha, eu vou grifar os patriarcas, tá? Então, aqui, para a nossa história patriarcal, a genealogia de Jesus, acho que é importante conhecer, nasce Isaac. Isaac casou com Rebeca. Então, escreve aí, ó, escreve pequenininho para não emendar aqui, com Rebeca. E deste relacionamento, nós teremos 2 filhos, nascem 2 filhos. Um é Esaú, ok? E o outro, Jacó. Olha outro patriarca aqui. Aí tem aquela
aquele rolo com a primogenitura, que era direito de Esaú, mas Jacó fez uma trapaça, enfim, você precisa ler isso aí na Bíblia, tá? Precisa ler na Bíblia. Até no livro está mais resumido. Se você não ler, esse período vai ficar difícil. Então pega firme aí e tira esse atraso na leitura. Bom, Jacó, ele teve duas esposas, tá? Então ele teve uma que chamava Lia, tá? Lia, as duas eram filhas de Labão, né? Que logo é o sogro de Jacó. Então Lia foi enganado, pagou caro pelo rolo que ele fez com o irmão dele, foi enganado também. E teve uma outra esposa de nome Raquel, ok? Então Raquel, escreva aí, Lia e Raquel. Só que Lia também tinha uma serva, tá? Zilpa. E Raquel também tinha uma serva, né? Bila, não é isso? Ok? Bom, desse relacionamento nasceram vários filhos, então anotem aí. Vamos aqui no Lia primeiro, ó. Rúben, tá certo? Rúben, Simeão, Lia é que tem mais filho. Rúben, Simeão, anotou aí? Levi, olha lá, Levi, Judá, anota aí, ó. Então quantos tem? Rúben, Simeão, Levi, Judá, já tem 4, né? Issacar, anota aí, Issacar, tá bom? Zebulon. Bom, Zilpa, que era serva de Lia, também teve 2 filhos, Gade e Aser. Ok? Raquel, 2 também. Aí você vai lembrar dele, ó. José, tá lembrado de José no Egito? Por isso que eu preciso estudar. José e Benjamim. Precisa. Se não tiver muito tempo, tiver pressa, vê pelo menos o filme. E Bila teve Dan, né? Dan e Naftali. Isso mesmo. Tá? Então, estes 12 teve uma filha também. Jacó teve uma filha também, Diná. Mas nós vamos considerar só os patriarcas. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E aí nós vamos formar as tribos de Israel. Então, todos eles são escolhidos. Agora para formar a nação de Israel. Ok? Então, este é o período patriarcal. Você deve estudar, deve ler na Bíblia e deve observar o seu ponto também, ok? Não sai daí não, tem mais aula ainda hoje. Chega de moleza, gente. Vamos trabalhar? Aula 4, que está no capítulo 3 da nossa matéria História dos Hebreus, que está no módulo 2. Nós vamos estudar agora do Êxodo até Josué. Então seria o segundo livro da Bíblia, ok? Êxodo, que significa saída, até Josué, o sucessor de Moisés. Então vamos falar um pouquinho de Moisés. E eu vou escrever aqui também, Moisés, ok? Nós podemos dividir a vida de Moisés, em 3 etapas, ok? 3 etapas. Então, a primeira delas, de 40 anos, olha que fácil que é, 40 anos. Ele viveu onde? No palácio de Faraó. Então ele viveu no palácio. Tá? 40 anos no palácio, ok? Palácio de Faraó. Isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, você vê essa divisão, ok? Depois, ele viveu mais 40 anos no deserto. Ok? Ele vai conhecer o seu sogro, o Jetro, que era midianita,
Os midianitas vêm da onde? Quando Sara morreu, Abraão casou com Quetura. E desse relacionamento, ele teve filhos e um deles, Midian, de onde vêm os midianitas. E Jetro é descendente dos midianitas, que vivia ali na região do Sinai. Olha aí a matéria Geografia Bíblica, o mapa do Crescente Fértil, mapa do Êxodo. Você vai ver lá a região do Sinai, no mapa do Êxodo, que é a matéria que nós estamos estudando agora. 40 anos. E 40 anos, os últimos 40 anos, então, conduzindo o povo. Ele viveu o quê? Conduzindo o povo, com o povo, por aqui, ó, com o povo, vamos por aqui, na região, que é lá na mesma região, praticamente, do Sinai, só para você entender o que eu quero dizer aqui, ó. Então, conduzindo o povo na região do Sinai. Então, ele viveu sozinho lá no deserto, onde ele conheceu Jetro, que ele casou com a filha de Jetro, e depois, sim, ele volta, já com 80 anos, e vai conduzir o povo na região do Sinai, até chegar na entrada de Canaã, porque Moisés, ele não entra na terra de Canaã, por desobediência, então ele não pôde entrar. Agora, quando nós estudamos este período, se você observar aí no seu ponto, tem aí uma questão de quem foi o faraó do Êxodo. Então, tem duas possibilidades. Os pesquisadores, os estudantes que vão lá pesquisar, nós temos os 4 faraós da época, tá? Então, se foi o faraó opressor Totumés III, o faraó que oprimiu, que fez o povo ficar escravo no Egito. Por que o povo ficou escravo? Porque entrou uma dinastia, quer dizer, entrou uma nova família de governante, que eles não eram nativos, eles não eram do Egito. Segundo a história, essa dinastia ela pertence aos Ixos, que são reis pastores. Esses Ixos, esse povo chamado de Ixo, esse povo invadiu o Egito e passou a tomar conta, a mandar, assumir o governo do Egito. Como eles eram pastores, porque o povo do Egito, mesmo o povo nativo, não gostava de pastores, eles eram mais agricultores. Mas quando os Ixos, que é chamado de reis pastores, invadem e tomam conta, então é nesta época que José vai para o Egito. Que o faraó dá a terra de Gósen para para José e sua família. Josué vem depois. Muito bem. Então, o que acontece? A Bíblia fala, se você pegar o livro de Êxodo, pega o livro o primeiro, depois de Gênesis, logo no primeiro capítulo, deixa eu ver se eu encontro rapidinho aqui para você aqui, ó. Olha só, no versículo 8, capítulo 1, Êxodo, e versículo 8, 1 e 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conheceu a José. Está vendo? Esse não conheceu a José, ou seja, que não reconhecia a família de José. Aquele povo que estava morando lá, não é? Porque José já tinha morrido, então não reconheceu a família de José, os seus descendentes que estavam morando na terra de Gósen. Aí o mapa, de novo, para você observar, o mapa do Êxodo, ou seja, o povo nativo da terra toma o poder de novo, e aí esse povo nativo, vendo que a família de José, que Israel ali, aquele povo estava crescendo demais, então ele começa a oprimir o povo, escraviza o povo. Se ele foi Totumés III, então Amenhotep II foi o faraó do Êxodo. Dá uma olhadinha aí numa múmia que está aparecendo aí na sua tela. Coloquei para você ver, ó, nós temos aí provas, olha aí, ó, a arqueologia. Olha uma ciência auxiliar aí, tá bom? Agora, se o faraó
opressor foi Ramsés II, aí Mener-Pitá seria o faraó do Êxodo. Agora, existem aí duas linhas de pensamento, né, de defesa. Uns defendem Totumés III como faraó opressor e outros defendem Ramsés II. Mas quando nós vamos pesquisar dentro da cronologia, nós temos um fato, entre outros que estão aí no seu ponto, depois você dá uma lida, os pontos a favor e contra um ou outro. De qualquer forma, nós temos até, na verdade, nós temos as múmias dos 4 faraós, dos 4, tá? Agora, eu mostrei só 2 aí, mas nós temos dos 4. Agora, um fato que eu vou falar para você, que eu acho que é bastante interessante, é a destruição de Jericó. Jericó foi destruída em 1400 a.C. Essa informação é bem precisa, aproximadamente, é mais ou menos 1400 a.C. Ora, se você voltar um pouquinho, você vai encontrar Moisés. Então, é mais provável que o faraó opressor tenha sido Totumés III. E se foi assim, a rainha que criou Moisés foi Hatshepsut. Tá bom? Interessante assistir o filme de Moisés, tá? Interessante que você vai entender o que eu estou falando. Mas, de qualquer forma, tem filme que vai colocar o faraó opressor como Ramsés. Tá vendo? Olha um fato histórico. Mas você leia o ponto, pesquise, aí você chega à sua conclusão. Eu, particularmente, acho que a história, o Totumés III como opressor e o Amenhotep II como faraó do Êxodo, se encaixa melhor em função da destruição de Jericó ser 1400 anos antes de Cristo, aproximadamente, quando Josué chega. Muito bem. Mas, de qualquer forma, é provado, não tem discussão. Aliás, dos patriarcas de Abraão para cá, nós já temos muitas informações arqueológicas, não tem como negar. Bem, eles então vão sair do Egito e vão seguir aquele roteiro do Êxodo que está no seu mapa, na aula de geografia, mapa do Êxodo. E ali nós vamos encontrar a partida, então, dos israelitas, saindo e vão receber a lei no Monte Sinai e vão ficar 40 anos caminhando. Não temos informações exatas por onde eles passaram, mas eles ficaram, a verdade é que ficaram 40 anos circulando ali no deserto, naquela região. Aquele povo morreu e nascem os seus filhos que vão herdar a terra. Mas entre eles, um viveu, né, que era um dos espias, que foi até o motivo que eles ficaram 40 anos, porque não tiveram fé em Deus. Deus livra, Deus abre o mar para eles, tudo, mas depois eles ficam incrédulos de novo, porque ficaram assustados com os povos que habitavam em Canaã. Mas dos espias, um deles, Josué, vai ser o sucessor de Moisés, durante aproximadamente 25 anos. Ele tinha 85 anos quando ele assume, então já estava bem treinado, 85 anos, e fica mais ou menos 25 anos conduzindo o povo, conquistando a terra. Ele já vai entrando ali pelo sul. Você se lembra do mapa lá da matéria geografia? E pelo sul ele vai conquistando e formando então a nação de Israel, naquele mapa de Canaã, formando a nação de Israel, dividindo a terra pelas tribos, formando a nação de Israel. Então Josué fica mais ou menos 25 anos conduzindo o povo e vai morrer. Moisés viveu 120, Josué viveu 110 anos, tá? 110 anos. Em 85 ele assume e 25 anos ele conduz. E quando ele morre, o povo já está estabelecido na região de Canaã. Então não esqueça de verificar o mapa de Canaã e dar uma treinadinha lá. E depois da morte dele, nós vamos encontrar um problema sério com o povo.
com o povo de Israel, com a nação de Israel, que já está formada ali a divisão das tribos. Essa divisão das tribos é como um exemplo, só para você entender, os estados no Brasil. O Brasil não tem vários estados, tem estado que tem um território maior, tem estado que tem um território menor. Da mesma forma a tribo, então as tribos de Israel. Então quando você pegar uma Bíblia, você vai ver lá a divisão, você vai ver cada tribo. Tribo com porção maior de terra, tribo com porção menor. E ali formam então as 12 tribos de Israel. Nesse período com Josué, que acontece a conquista, não esquecendo da data da destruição de Jericó, mais ou menos, guarda essa data aqui, 1400 antes de Cristo, tá? Então, queda de Jericó. Então escreva aí, queda de Jericó, ok? Essa informação é importante, tá bom? Gente, vamos encerrar mais esta aula, mas não sai daí não, tem muita coisa para a gente tratar ainda. Vamos trabalhar, gente, nada de moleza, História dos Hebreus, aula 5, capítulo 4, é isso aí. Bem, agora veja aí na sua tela, período teocrático. Eu coloco sempre os títulos, subtítulos, para você poder acompanhar depois no ponto na matéria. Se você pegar a matéria, você vai perceber que eu sigo exatamente o roteiro do ponto, ok? Para facilitar o seu aprendizado. Bem, período teocrático. Esse período é importante. Teocracia, teo, nós já aprendemos que significa Deus. Cracia, governo. Democracia, governo do povo. Teocracia, governo de Deus. Por quê? Com a morte de Josué, o povo já estabelecido na região de Canaã, eles tinham Deus como o rei, como quem comandava o povo. Não teve um sucessor. Josué não teve um sucessor. Teve Moisés, depois Josué e ele morreu. O povo estabelecido. Só que o que acontece? Eles começaram a usar algumas políticas, ao invés de expulsar definitivamente o povo, eliminar o povo da terra, o povo cananita, o povo de Canaã. E aí também vem uma pergunta, você pode falar, mas por que Deus foi tão violento com aquele povo, com os cananeus? Porque eles eram idólatras e praticavam um sacrifício humano. Eles ofereciam seus filhos em sacrifício. Naqueles cultos idólatras, onde eles construíam imagem de escultura, de bronze, aqueciam, e no ritini de tambores, no culto deles, eles jogavam os seus próprios filhos para serem queimados, para essas divindades pagãs. Está vendo? Então Deus deu até um prazo para que eles se arrependessem, mas não tinha arrependimento. Então, aí Deus vem, porque Deus é justo e tem a paciência de Deus tem limite. É interessante isso aí. Deus é amor, mas sua paciência tem limite. Então, esse povo não foi à toa que Deus mandou exterminar esse povo, não. Viu? Interessante você observar isso aí. Um povo idólatra que praticava sacrifício humano. Tá? Eles sacrificavam seus próprios filhos. Então vem aí Israel como uma ferramenta para punir, um instrumento de Deus para punir este povo. E aí surge o período teocrático, como eu estava falando. O povo já estava ali habitando, só que eles usaram uma política interessante. Eles já começaram a preferir, ao invés de exterminar o povo da terra, a escravizar o povo. Aí colocava o povo para trabalhar e ficava mais tranquilo, cada um debaixo da sua figueira, debaixo sossegadão, morando numa boa. E aquele espírito de guerra, de luta, de conquista, foi diminuindo, diminuindo. E, para ajudar ainda, o povo se envolve, a nação de Israel se envolve com aquela idolatria daqueles povos, com aquelas mulheres. E este envolvimento, o povo começa a ficar fraco e o inimigo vai ficando cada vez mais forte. E começa a oprimir o povo.
E quando começa a oprimir o povo começa a buscar a Deus de novo. E quando o povo busca a Deus, Deus levanta um libertador, levanta um juiz, levanta alguém para defender o povo, e este juiz ficava então ali liderando até a sua morte. Então este é o período teocrático, o período onde Deus levanta juízes para, escolhe pessoas que vão governando durante aquele tempo. Então olha aí na sua tabela que interessante, olha aí no seu quadro. Aí nós colocamos os capítulos, os anos, os opressores e os libertadores. Então aí você, na lista de opressores, você vai ver que os anos, você vai somar aí 111 anos. E na lista de libertadores, que são os juízes, Otoniel, Eude, Baraque, Gideão, né? E tem outros aí, ó, aí até chegar lá em Sansão, mas o total de anos aí vai quase passar 300, né? Quase 300 anos. Se você pegar aqueles 300 anos com mais 111 dos opressores, somar tudo, dá mais de 400 anos. Dá mais de 400 anos. Só que este período não suporta. Da destruição de Jericó até a unção do primeiro rei, a escolha do primeiro rei de Saul, não dá, esse período não suporta 400 anos que são os juízes, os opressores com mais os libertadores, período teocrático. Esse período é menor. Então nós chegamos aqui à conclusão que tivemos juízes contemporâneos, ou seja, enquanto Deus levantava um juiz lá no norte, e ele estava livrando o povo, levantava um outro no sul, ou seja, juízes vivendo na mesma época, mais de um juiz, porque o juiz não tomava conta da nação inteira, só daquele povo, daquela tribo, muitas vezes só de uma tribo. E uma outra coisa importante também é que o livro de Ruth é contemporâneo a este período, período teocrático, que eles estavam sendo oprimidos, então estava tendo fome, e aí nós vemos a história de Noemi e da Moabita, porque Ruth era Moabita, não é isso? Mas essa história você precisa ler o livro de Ruth, ou então no ponto tem um resuminho, que não dá tempo agora. Mas o que é importante você entender é que o período teocrático não suporta 400 anos. E como resolver o problema? Entendendo que nós tivemos juízes que eram contemporâneos. Se você vê, por exemplo, o juiz Eli e vê o juiz, o libertador, por exemplo, Sansão, o problema dele é com os filisteus. E Eli também é a mesma coisa, eles roubam a arca do concerto nesse período. Então fica mais ou menos juízes contemporâneos, quer dizer, na mesma época. E neste período, por último, surge um juiz, que na verdade ele tinha 3 ofícios. Esse último juiz, escreva aí, Samuel. Olha aí, ó. Samuel vai fechar então o período do livro de Juízes, esse período teocrático, na verdade, né? Porque ele, além de juiz, né, ele era sacerdote, escreva aí, e profeta, ok? Então Samuel, ele exerce aí 3 funções: juiz, julgar o povo; sacerdote, apresentar o povo para Deus; e profeta, receber a palavra e entregar para o povo. E é conhecido como juiz de transição, porque é ele que vai ungir o primeiro rei e o segundo rei de Israel. E aí, na próxima aula, então, nós já vamos tratar da monarquia israelita. Mas você entendeu? O que é importante você entender é que depois da morte de Josué, Josué prestou um serviço, um homem fiel, um homem valente, capacitado, realmente cumpriu o seu papel corretamente como sucessor de Moisés, conquistou a terra, expulsou
os cananeus, né, dividiu a terra para os filhos de Israel, as tribos que formam a nação de Israel, as 12 tribos, e aí vem o período teocrático, que é Deus que governava o povo, governo de Deus, onde Deus levanta juízes. Só que você viu na tabela que aquele tempo de 400 anos ele é muito grande. Logo nós chegamos à conclusão que tiveram juízes que eles eram contemporâneos, enquanto um defendia o norte, outro defendia o sul, enfim. E o livro de Ruth também está embutido neste período. E o último juiz, Samuel, que na verdade ele tinha 3 funções, né? Ele é um tipo de Cristo, né? Tipifica Cristo. Jesus também, juiz, sacerdote e profeta, ok? Então não sai daí não, que tem mais aula ainda hoje. Olá pessoal, chega de moleza, vamos trabalhar, estamos aprendendo história dos hebreus e você precisa ter aí a Bíblia apologética, não tem como aprender história dos hebreus sem ler a Bíblia, tá ok? Precisa ler a Bíblia, afinal de contas você está estudando teologia, o teólogo precisa ler a Bíblia e de maneira sistemática, ok? Ou seja, começa a ler todo dia um pouquinho, meia hora de leitura por dia, pelo menos, vai lendo e precisa ler ela inteirinha. No curso básico, pelo menos uma vez, você precisa ler durante o ano a Bíblia. O ideal seria ler 2 vezes, né, o Antigo Testamento. E é gostoso, gente, vale a pena, porque com esse reforço fica mais fácil de entender a palavra de Deus. Bem, e o módulo? O módulo você deve ter sempre em mãos também, porque eu apenas ensino um resumo da aula. Né? O conteúdo realmente, com riqueza de detalhes, você vai encontrar no ponto, na matéria, e lá tem um questionário. Então você assiste a aula, lê a matéria 1, 2, 3 vezes, e aí você parte para as atividades, ok? Bem, olha aí na sua tela, aula 5, a monarquia, ou melhor, aula 6, capítulo 5, a monarquia israelita. Então nós já passamos o período antediluviano, nós estudamos o surgimento do homem, o período antediluviano, depois nós estudamos a era patriarcal, ou seja, Deus para de tratar da humanidade como um todo e começa a tratar só de uma família, já formamos a nação de Israel, já estamos com todos eles ali na região de Canaã, fica ligado no DVD de geografia para tirar dúvidas, tá? E você vai assimilando as coisas. E já estudamos o período, depois do período patriarcal, o êxodo, do êxodo até Josué, ok? E depois o período dos juízes, que é o período teocrático, e agora nós vamos entrar na monarquia israelita. Tá? Bem, o primeiro rei, que nós chamamos Reino Unido, o povo não estava satisfeito no período teocrático, tendo Deus como governante, Deus levantando libertadores. Eles viam outras nações, e as nações elas tinham o seu rei, e o povo não tinha rei. O povo queria um rei também. E aí foram falar com Samuel, Samuel ficou até triste, porque ele estava exercendo o papel de juiz, ele estava julgando muito bem, fazendo um bom trabalho como sacerdote, como profeta, né, transmitindo a palavra para o povo, e Deus falou, não, mas Samuel, eles não estão rejeitando você não, eles estão, né, na verdade, rejeitando a mim, porque Deus era, o período teocrático, Deus governava, mas Deus falou, não, mas pode ungir um rei. Aí foi escolhido, então, para rei, o primeiro rei do Reino Unido, Saul, não é isso? O rei, anota aí no seu caderno aí, Saul, foi ungido como o primeiro rei de Israel, da monarquia. Começou bem, Saul começou bem o seu trabalho, forte, valente, guerreiro, só que depois foi uma decepção. Ficou até com problema espiritual, chegou até a desviar-se, se envolveu até com o espiritismo, verdade é esta. Então Saul, que começou bem, mas logo uma decepção.
tentou até matar Davi. Mas, de qualquer forma, voltando aqui na nossa cronologia bíblica, isso acontece, ele assume em mais ou menos 1050, mais ou menos, tá? 1050, anota aí, 1050, antes de Cristo, tá? Então ele assume, ele é ungido rei, mais ou menos. E quanto tempo ele fica como rei? 40 anos. Então governou, escreve aí, governou 40 anos, ok? 40 anos. Começou bem o governo, mas depois ficou perturbado espiritualmente, né? Aí você precisa ler a história, você precisa ler o livro de Samuel. Agora, se você não ler a Bíblia, não tem como aprender essa matéria, porque eu estou ensinando o Antigo Testamento inteiro, que é a história dos hebreus. Nós vamos aqui até o período interbíblico, uma aula de 1 hora. Só tem um jeito, você lendo a Bíblia. Mas ele governou 40 anos, e depois, de maneira até foi oculta, sem ele saber, Samuel ungiu Davi. Deus determinou que Davi fosse ungido como rei. Então, o segundo rei da monarquia unida, o segundo rei da monarquia israelita do Reino Unido foi Davi, que é mais ou menos, ora, se eu tenho 1050, ele governou 40 anos, então a gente cai para 1010. Veja que o cômputo está diminuindo. Nós estávamos lá em 1400 na destruição de Jericó. Não é isso? Então aqui nós já caímos aqui, diminuímos 350 anos. Por isso que não dá para colocar aqueles 400 anos no período teocrático, tá bom? Bom, aí Davi já foi uma bênção. Davi foi uma bênção. Sabe quantos anos ele governou? Davi, é importante essa informação também. Olha que interessante, esse número está sempre acompanhando a gente, não é? A gente falou aí de Moisés, 40, agora 40 anos de governo de Saul, 40 anos governou Davi. E Davi, ele uniu realmente o reino, Davi levou a capital para Jerusalém, ele era a fortaleza dos jebuseus, ele leva a capital para Jerusalém, olha, ele arrecadou muito material, dinheiro, deixou para Salomão edificar o templo, porque Deus não permitiu que Davi edificasse um templo, porque ele era um homem de guerra. Então ele realmente libertou o povo dos opressores, uniu o reino, unificou o reino. Ele foi realmente um grande governo. Ele era músico, excelente músico. Veja os Salmos de Davi, por exemplo. Nesse período também surge o rodízio dos sacerdotes, o rodízio também, tudo na administração dele. Ele teve um problema, ele não era perfeito, ele administrou segundo o coração de Deus, mas ele cometeu um pecado, um adultério e um assassinato de Urias, a mulher de Urias. Ele adulterou com a mulher de Urias e ainda condenou à morte, né? Mandou para a morte o Urias. Pagou caro por isso. Pagou caro, teve problemas sérios com a sua família, né? E aquilo que estava encoberto acabou trazendo sérios problemas, o pecado dele. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E governou 40 anos. 40 anos. E passou o governo para o seu filho. Olha aí, aí já começa a dinastia de Davi. O que é dinastia? Quando uma família governa. Então sai da família de Saul e entra para a família de Davi, dinastia de Davi. E ele passa o governo para Salomão, tá? Que governou mais ou menos aí olha, 1010 tira 50, quanto dá? Ou melhor, 1010 tira 40, porque ele governou também 40 anos, quanto dá? Vamos tirar aqui, então vamos ter que cair aqui, nós vamos cair para
970, não é isso? Olha lá. Logo, ele também governou 40 anos. Olha, gente, fica fácil aprender, não fica? Eu procuro sempre trabalhar assim, de uma maneira bem simples, para você ter facilidade em aprender. Se você guardou uma data, você já sabe, olha, uma data importante que você precisa guardar, 1400, destruição de Jericó. Então você já está situado ali, quando você está lendo a Bíblia, destruição de Jericó, 1400. Porque tem gente que não gosta de guardar a data, mas tem data que precisa guardar e decorar, para facilitar o aprendizado. Uma outra data, quando começa a monarquia israelita? 1050, com Saul. Aí você sabe que cada um dos três governaram 40 anos, então você é só ir subtraindo. 970. Agora, em 970, menos 40 anos, aí nós vamos chegar ao quê? Na divisão do reino. Então, olha aí na sua tela, e eu vou escrever aqui também. Divisão do reino. Ora, se ele governou 40, se você pegar 970, tirar, porque o cômputo vai diminuindo até chegar no ano Domini. Lembra que eu falei do calendário? Então, se você tirar, você chega em 900 e... Normalmente, a gente considera 931, né? Não precisa ser exato, mas é mais ou menos 40. 931, porque tem a questão de meses, mas é considerado aqui mais ou menos, ele governou 40 anos. Você fala, então tinha que dar 930. Mas também não precisa ser uma conta exata, porque eu trabalho com mais ou menos. Mas ele governou 40 anos. Pega um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, dá 40. 931 AC. Então, com a morte de Salomão, o reino é dividido. Aí vem a pergunta, quantos anos durou o governo, o Reino Unido? Quantos anos durou o Reino Unido? 120 anos. 40 de Saul, 40 de Davi, 40 de Salomão. 120 anos, ok? Por quê? Porque no ano 931 o reino é dividido. O reino é dividido. Muito bem. O reino é dividido e Salomão, na verdade Salomão, o filho de Salomão, que seria para continuar a dinastia, Roboão, assume o reino. E ele não aceita o conselho dos anciãos. Ele não aceita o conselho dos anciãos, que era porque Salomão, ele oprimiu muito o povo, ele pôs impostos, ficou muito caro para manter o reino de Salomão. E Salomão também, no final, ele fez tantos casamentos políticos para aumentar o reino, casava com a filha de um rei, com a filha de outro rei, enfim, que as suas muitas mulheres acabaram levando Salomão para a idolatria. E essas mulheres praticavam aqueles cultos horríveis que eu comentei, até sacrifício de criança, essas mulheres, porque elas eram pagãs, e Salomão acaba se envolvendo com o culto idólatra, ele sai do caminho, do caminho do Senhor. Salomão, tá? Depois você pode ver na Bíblia. Leia que você vai ver a história. É só ir na sequência, lendo a Bíblia. 1º, 2º, Samuel, 1º Reis, 2º Reis, Crônica, que está também contemporâneo, né? Os livros de Crônica, 1º Crônica e 2º Crônicas, eles são contemporâneos. De Reis ali você vai entender tudo, precisa ler. Muito bem, mas com a divisão do reino, Jeroboão, que era da tribo de Efraim, que tinha fugido, até tinha sido exilado lá no Egito, ele volta e ele recebe então uma profecia, o profeta fala para ele que ele ia ficar com 10 tribos. Aí, nesse período, nós vamos ter uma coisa interessante em Israel. Então, com a divisão do reino, nós temos o reino do norte, tá? Então escreve aí, reino do norte, que é Israel, que nós conhecemos como Israel, ficou com esse nome aqui, ó, que são 10 tribos,
E nós temos o reino do sul, que conhecemos como reino de Judá. Olha que interessante. Reino do norte, com Jeroboão, 10 tribos. Reino do sul, com Roboão, 2 tribos, Benjamim e Judá, que nós chamamos de Judá. Então, o reino do sul, Judá, reino de Judá, reino do norte, reino de Israel. O reino de Israel teve 19 reis. 19 reis e 9 dinastias, ou seja, 9 famílias governando. Uma tomava o reino do outro com assassinato, muita violência no reino do norte. Mas no reino do sul, nós tivemos 19 reis, uma rainha, mas não tivemos só uma dinastia, porque Deus preservou a dinastia de Davi. Não era uma promessa de Deus? Tá bom? E após isso aí, nós vamos ver como foi destruído, como terminou o reino do norte e como terminou o reino do sul. Esse é o período, eu dizia que da matéria história dos hebreus é o mais complexo, tá? Porque você lendo até o capítulo 12 da Bíblia, você vai passar pelo dilúvio, pelo Torre de Babel, chega na chamada de Abraão, capítulo 12 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Você já estuda ali, segundo a cronologia bíblica, que não é correta, 1650, 1056, alguma coisa assim, aproximadamente, de história, em apenas até o dilúvio. Depois mais 400 anos, que é até a chamada de Abraão. Então a chamada de Abraão aproximadamente acontece no ano 2000, antes de Cristo, chamada de Abraão. De Abraão para cá, aí tudo é confirmado pela história, tá bom? Aí nós não temos mais problema. Então Abraão, no ano 2000 antes de Cristo, aí a queda do muro de Jericó, 1400, não é isso? E nós aprendemos que o Reino Unido, nós aprendemos na aula anterior, só recapitulando aqui para você, Saul 1050, 120 anos, nós vamos cair em 970, tá? Com mais 40 anos do governo de Salomão, a divisão do reino 931. Então essas datas são importantes, você guardar, que você sempre vai ver essas datas aí na literatura. Muito bem, 931, divisão do reino. E o reino é dividido em reino do norte. O reino do norte é interessante. Eu já disse, né, que ele teve 19 reis e 9 dinastias, 9 famílias governaram. E muita violência. E também muita guerra entre os dois reinos. E o reino do sul só teve uma dinastia, a dinastia de Davi. Tá bom? Nós tivemos aí um período problemático da rainha Atalia, mas ela governou pouquinho, já foi retirada. Então, nós temos 19 reis, mais uma rainha, ok? Agora, uma coisa interessante, o Reino do Norte, ele tinha 3 capitais. Uma capital política, que passou a ser Samaria. Olha aí, Samaria. Depois vamos descobrir de onde vem o nome samaritanos. Samaria e mais 2 capitais religiosas. Betel e Dan. Betel no sul e Dan lá no norte. Tá? Então esse é o Reino do Norte. E no sul nós só tivemos uma capital, que ela era tanto religiosa como política, que a capital foi levada lá por Davi, cidade de Jerusalém. Interessante isso aí, não é? Interessante que nas capitais religiosas do Reino do Norte, eles adoravam o bezerro de ouro. Jeroboão trouxe de novo o culto idólatra ao bezerro de ouro. Muito bem. Só que o Reino do Norte, ele foi para o cativeiro. Para o cativeiro no ano, onde que eu vou escrever aqui para você? Reino do Norte, no ano, a divisão do reino aconteceu em 931, mas o Reino do Norte foi para o cativeiro no ano 722 antes de Cristo, tá? Então esse aqui é o cativeiro, eu vou até abreviar aqui, o cativeiro assírio. Ok? Então o cativeiro assírio no ano 722 antes de Cristo. Então o que acontece? A Síria se torna um império.
Então, o primeiro império que nós temos aí na nossa história, que nós aprendemos, falamos alguma coisinha, foi o Egito. O Egito foi potência mundial. Depois da saída do povo, depois do êxodo, o Egito entrou em decadência. Aí nasce um outro império, que é o Império Assírio. Então a Síria agora que está comandando aí o mundo, e a Síria leva Israel para o cativeiro, o Reino do Norte, em 722. E qual era a política da Síria? Ela pegava o povo de uma terra, levava para outra, pegava da outra, trazia para essa, que era o quê? Para a pessoa perder o espírito de pátria, o patriotismo. Então misturava. Nesta mistura de povos, né, que leva o povo de Israel para um lado, traz povo de outra região para morar ali, é que surgem então os samaritanos. Samaritanos, tá vendo aquela, porque eles não combinavam, o judeu não combinavam com os samaritanos, em função dessa mistura aí do cativeiro assírio. E nunca mais voltou a ser o reino do norte de Israel. Termina em 722 com o cativeiro assírio, tá bom? Cativeiro assírio. Bem, e o reino do sul? Vai para o cativeiro também. É um processo que começa no ano 605 e vai se estendendo. Mas uma data que nós gostamos de utilizar, você vai encontrar nos livros de história, é o ano de 586 antes de Cristo. Vamos pôr o mais ou menos? Eu sempre gosto de pôr o mais ou menos, tá? Esse é o cativeiro babilônico. Cativeiro babilônico. Então aqui o cativeiro assírio, cativeiro. Então a Babilônia. Só que a política da Babilônia era diferente. A política da Babilônia. Ela levava os intelectuais, as pessoas, entendeu? Que tinham assim, mais conhecimento, profissionais, levava tudo para desenvolver um trabalho lá na Babilônia. E deixava lá na região de Judá, por exemplo, só os pobres. Aquelas pessoas que não tinham recursos, que não tinham escolaridade, ficavam tudo ali, servindo ao rei da Babilônia. Né? Então é nessa época de Daniel, tá? Profeta Daniel. Mas depois nós vamos estudar os livros proféticos, em bibliologia, nós vamos ver essa questão aí. Mas o cativeiro demora, segundo a previsão do profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias 25:11. Você leu o profeta Jeremias 25:11. Ele faz aí uma previsão de 70 anos. Né? Ele dá uma palavra que o cativeiro ia durar 70 anos, essa questão da Babilônia. Aí depois você vai ver aí então isso aí. E depois eles voltam, depois do cativeiro. Por quê? Porque levanta um outro império, entendeu? Então nós aprendemos o império, já aprendemos o império egípcio, império assírio, império babilônico, né? Lembra de Nabucodonosor, aí tem todos os reis, você pode estudar com mais profundidade. Mas aí surge um outro império, o império Medo-Persa, né? O império coloca aí da Pérsia, né? Ele chama de Medo-Persa porque eles se uniram. Pérsia, ok? Com Ciro. Aí o povo então volta, né, mais ou menos começa a retornar para a terra em 500 mais ou menos, né, gente? 538, retorna uma leva, né, uma leva retorna com Zorobabel, depois em 458, outra leva retorna com Esdras, e em 444, outra com Neemias. Lembra de Neemias? Tá? Bem, então, aqui, ó, vamos pôr aqui, ó, retorno do cativeiro babilônico, tá bom? Retorno do cativeiro babilônico. E o livro de Esther está... O livro de Esther, ele está embutido. O livro de Esther está embutido aqui. Antes de Neemias, você tem o livro de Esther, tá? Mais ou menos 30 anos antes de Neemias, você vai ter
no império. Vamos por aqui, ó, Medo. Né? Medo Pérsia, tá? O Medo e a Pérsia, né? Que vai dar, então, esse império, ok? Os medos se unem com a Pérsia, formando o império Medo-Persa, tá bom? E aqui o imperador famoso aqui, Ciro, não é isso? E a política que Ciro adotou foi o quê? Deixar o povo retornar. Então, o reino do norte deixou de existir, mas o reino do sul, o povo retorna e vão restaurar os muros de Jerusalém, vão restaurar o templo, não é? Tudo neste período. E aí sim, nós vamos encerrar mais ou menos, no ano 430, 400, trabalhar com número redondo, no ano do último livro da Bíblia, né? Então nós terminamos os livros históricos, mas nós temos contemporâneos livros proféticos, que o último profeta é Malaquias. Então quando você termina Malaquias e vai para Mateus, você tem um período de 400 anos, vamos trabalhar com o número redondo, aproximadamente 400 anos, que nós chamamos de período interbíblico, do Antigo para o Novo Testamento. E sobre esse período nós vamos falar agora na próxima aula, não sai daí não. Bem, gente, vamos trabalhar, chega de moleza. Agora nós vamos estudar o período interbíblico. E agora é importante que você tenha a Bíblia apologética. Então você estava lendo, terminou o Antigo Testamento. Você não precisa ler. Para essa aula, História dos Hebreus, se você conseguir ler até... você não precisa ler os profetas, tá? Você vai até Neemias, tá bom? Então é dever de casa, ler a Bíblia até Neemias. Quiser ler Esther também é bom, lê Esther também, pronto, lê Esther também, mas Neemias você já vai ficar bem por dentro. Então aí você lendo até Neemias, você já conclui os livros históricos. Só que Esther, ela é contemporânea, então lê Esther também, tá? Tem bastante coisa para ler. Os profetas você lê depois, tá bom? E os livros poéticos também, porque eles são contemporâneos. Por exemplo, Salmos, grande número de salmos foram escritos por Davi. O que os provérbios? Salomão. Eclesiastes, Salomão. Cantares, Salomão. Entendeu? Mas se você ler direto até Neemias, você já vai estar entendendo tudo que eu estou falando. Mas vamos voltar aqui para o nosso período interbíblico. O período interbíblico é o período de Malaquias até Mateus, tá? Ou seja, do Antigo, o último livro do Antigo até o Novo Testamento. Isso aí tem 400 anos. É mais ou menos 400 anos, tá? Mais ou menos, ó. Aqui, tá bom? Então você sai de uma página da Bíblia, última, e pula 400 anos. E na Bíblia apologética nós colocamos um comentário dos livros apócrifos que surgem nessa época. Então é interessante que você tenha a Bíblia apologética, você vai levar essa vantagem. Como aluno também tem a questão lá que ele sempre tem um esquema bem fácil para você adquirir o material. Muito bem. Este período, nós vamos ter neste período um pedacinho do Império Pérsico, tá? O Império Pérsico. Por quê? Porque se a gente considera 430, tá? Mais ou menos, até 331. De 430 até 331 antes de Cristo, deixa eu pôr meu mais ou menos aqui, que eu não quero ninguém falar, o professor Antônio falou essa data, eu estou achando uma data próxima. Não tem problema, é mais ou menos. Então esse período aqui, 430, 431, ainda é um pedacinho do Pérsico, né? Porque o Pérsico começou lá quando o povo volta do cativeiro. Lembra que eu falei que ele assume o Império Medo-Persa, ele derruba o Império Babilônico e agora é ele que está no poder, mas ele vai até 431. Então ele atinge um pedaço de 100 anos mais ou menos que não está na Bíblia.
É interessante. Não está na Bíblia, entendeu? E ele foi brando. O governo pérsico não era um governo opressor, deixava o povo ter sua religião, foi tranquilo. Só que depois desse período, nós temos um outro período que também não está na Bíblia. Esse não está mesmo. Período grego. Olha aí que legal. Período grego. O período grego, já com Alexandre o Grande, já viu falar de Alexandre o Grande? Então ele começa, olha aqui, pegar a data daqui, ó, né? 331, e vai até 167. Olha que interessante. 167 antes de Cristo, tá? Só que aqui nós temos algumas informações importantes. Alexandre o Grande, quando você vê falar do período grego, você vai lembrar de Alexandre o Grande. Ele assume com 20 anos o poder. Com 20 anos ele já era o imperador, né? E ele levou a cultura, a língua grega, por onde ele ia passando, ele ia conquistando e ia levando, que aí vem dominando, né? Aí quem não conhece a língua, não viu falar da cultura grega, muita coisa a gente está aprendendo. Lembra que eu já falei da Septuaginta? Lembra que a gente aprendeu Septuaginta lá em Bibliologia, mais ou menos 280 a.C.? Está dentro desse período grego, tá? Só que o Alexandre, ele morreu, ele morre novo, morre com 33 anos. O Alexandre morreu com 33 anos. Ele morreu no ano 323. Então, Alexandre morre tá? Ele morreu com 33 anos, morreu novo. Alexandre morreu novo. E quando ele morre, o reino é dividido. O reino é dividido em 4 partes. Ele tinha 4 generais que comandavam o império para ele, e foi dividido em 4 partes. Os 2 generais que ficaram com a parte ocidental não vem ao caso aqui para a gente, não tem nada a ver com a nossa história. Mas os 2 que ficaram na parte oriental interessa, né? Um foi para a Síria, comandar a parte da Síria, aquele setor, e o outro foi para o Egito, comandar o Egito, tá? O que ficou na Síria era o Seleuco. Seleuco fica na Síria. E o que foi? Então ele fica, vamos por aqui, né? Síria. E o que foi para o Egito era o Ptolomeu. Egito. Tá bom? Egito, ok? Então Ptolomeu na Síria Seleuco na Síria, Ptolomeu no Egito. E a Palestina, a terra de Israel, que eles voltaram no domínio do Império Pérsico. Eles voltaram, caíram no domínio do Império Grego. Só que com a divisão do reino, com a morte de Alexandre, como o reino foi dividido em 4 partes, e o que interessa para a gente é oriental, vamos dizer o norte, né, que fica a Síria, ficou com Seleuco, e o sul, o Egito, ficou com Ptolomeu. Aí é importante para a geografia olhar o mapa de novo lá, tá? Ou pegue o mapa mundi e consulta isso aí. E a Palestina, durante um período, ficou sendo dominada por Seleuco. E o Reino do Sul, durante um tempo, ficou, o Ptolomeu, que estava no Egito, durante um tempo também ficou com ele. Esse Seleuco dá origem a uma dinastia, chamada Dinastias dos Seleucidas. Seleuco gera dinastia, o que é a mesma família governando. Pai, filho, vai seguindo o mesmo sangue real. Então, Dinastias dos Seleucidas. E o Ptolomeu, a dinastia dos Ptolomeus, tá? Da onde a Bíblia é traduzida para o grego, mas isso está lá no DVD de Bibliologia. Bom,
O Egito, primeiro a dinastia, primeiro a Palestina, ficou na dinastia dos Seleucidas. Então ela ficou no comando deles, tranquilo. Isso ficou até o ano 301. 301. Então até 301. 301 antes de Cristo. Então até 301 ficou sendo comandada pelos Seleucidas. Então ele morreu, né? Ele morre em 323. Então ela tá, veja bem, cai o Império Pérsico, entra o Império Grego em 331. O Império Grego vai comandar a Palestina, vai ficar comandando aquela região até 167. Só que morre Alexandre em 323, mas continua no domínio dos seus generais. Então, o Seleuco, que vem os Seleucidas, a dinastia, a mesma família governando, vai até 301. Aí vai para Ptolomeu. E para Ptolomeu, ele vai ficar governando até 198. Olha aqui, ó. 198 antes de Cristo. Os Ptolomeus. E é nesse período, você consegue enxergar o ano 280 aqui? Que surge a Septuaginta, tradução da Bíblia para o grego, que nós já aprendemos na aula de Bibliologia. Então você vai para aquele DVD depois, ok? Para você começar a unir matéria de História dos Hebreus, matéria de Bibliologia, Geografia, para formar uma coisa só aí na sua cabeça, tá? Tranquilo. Vai com calma, depois você revê, leia o ponto, você vai aprender. Muito bem. Só que em 198, ela volta de novo para os Seleucidas. E eles começaram a oprimir o povo. Eles não tiveram uma política tranquila, pacífica, como a dos Ptolomeus com o povo de Israel. E um deles, um dos Seleucidas, ele invade a Palestina, começa a queimar tudo quanto é rolo da Bíblia, livro sagrado do judeu, proíbe a religião e também profana o templo. Ele ofereceu uma porca, olha, animal imundo para o povo judeu, no templo, no altar. Aí houve uma rebelião, uma revolta, e no ano de nessa época aqui, ó, logo que ele assume, tá? Ela volta para ele e no ano 198 começa essa perseguição e no ano 167, deixa eu pôr aqui, ó, o período que nós chamamos, deixa eu pôr aqui, ó, período, escreve aí, tem que escrever um pouquinho, período que nós chamamos de Macabeus. Olha lá, olha os livros lá. Olha os livros da Bíblia lá, livros apócrifos, Macabeus. E o período de Macabeus vai de quanto? De 167 até 63. Olha que interessante, antes de Cristo, tá bom? Então o que acontece? Os Ptolomeus ficaram no governo, voltou de novo em 198 para os Seleucidas, eles começaram a perseguir, a matar o povo judeu, sacrificaram, profanaram o templo, que a família do Matatias, né, que era o pai, que era o sacerdote Matatias, ele com os seus 5 filhos, começou a formar um pequeno exército e conseguiu tomar o governo dos Seleucidas, conseguiu libertar a Palestina. E este período de libertação, que eles conseguem expulsar os Seleucidas, eles eram guerreiros, os filhos de Matatias. E eles conseguiram, então, em 167, libertaram o território de Israel e ficaram até 63. Por que até 63? Porque em 63 é o período, começa o período, mais um período aí, olha, escreva aí, ó, o período, romano.
tá? E o general Pompeu chega e toma conta da Palestina. Toma conta, então termina o período dos Macabeus, do governo deles até... E por desentendimento deles mesmos, tá? Depois você vai entender, estudando a família dos Macabeus, né, de Matatias, que era sacerdote, dos seus 5 filhos, a árvore genealógica tem até livros bons que traz todo direitinho, na nossa matéria a gente fala um pouquinho, você lê o ponto lá. E por problema deles mesmo, divisão entre eles, o general Pompeu, do período romano, em 63, não é? 63 antes de Cristo, chega e pum, toma conta da Palestina. Então agora a Palestina passa a ser subjugada pelo Império Romano. E quando fala de Império Romano, quando você entra lá no livro de Mateus, que império você vai encontrar? Que imperador você vai encontrar lá em Mateus com o nascimento de Jesus? Imperador do Império Romano. Então a Bíblia passa do Império Pérsico, parte do Império Pérsico, lá no Antigo Testamento. O Império Grego, parte dele não está na Bíblia, mais ou menos 100 anos. Depois vem para o Império Grego, que também não está na Bíblia, embora seja traduzida nesse período a Bíblia para o grego, mas não está na Bíblia esse período, e nem este, nem dos Macabeus, só nos livros apócrifos. Mas quando você entra no Império Romano, aí 63 a.C., estamos chegando pertinho de Jesus, tá bom? Então essa é a matéria que nós estamos estudando. Tem mais assunto aí, não sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Tudo bem, pessoal? Chega de moleza, olha só. O caldo está engrossando, precisa estudar. Não adianta, eu vou ter que sempre estar cobrando vocês. Precisa ler a Bíblia. E quem aprende história dos hebreus tem mais facilidade para entender as coisas de Deus, tá? Tem muito aluno, eu me lembro quando eu estudava, que não dava bola para geografia, para história, e hoje tem dificuldade para entender até doutrinas da Bíblia, tá? Porque elas acontecem, são fatos históricos, gente, não tem como negar. Então leia a Bíblia, leia, faça um propósito, olha, eu vou ler até Neemias pelo menos, direto, leia direto, tá? Direto, e você vai aprender toda a história bíblica, porque tudo que eu estou falando é história bíblica, agora exceto esse período. Então só recapitulando aqui, de Malaquias para Mateus, 400 anos, chamado de período interbíblico, tá? Porque nós não temos nenhum livro canônico nesse período, temos os livros apócrifos. O período pérsico, ele se estende 100 anos aproximadamente, mas eles não estão na Bíblia, ok? Aí surge um novo império, o Império Grego, com Alexandre, tinha 20 anos, mas morreu novo, morreu com 33 anos, e ele morre em 323, o reino é dividido para 4 generais. 2 ficaram com a parte ocidental e 2 com a parte oriental, que é o que interessa para a gente. Na parte oriental, a Síria ficou com Seleuco, da onde vem a dinastia, a família dos Seleucidas. A parte oriental, mas já na região do Egito, ficou com Ptolomeu, da onde vem os Ptolomeus, a dinastia dos Ptolomeus. Então, o Seleuco ficou dominando do 323 até 301. Até 301, porque depois ela vai para as mãos do Ptolomeu. Ele fica governando o que? A Palestina, aquela região. Porque a Síria está em cima, o Egito está embaixo, a Palestina está no meio. Então o período ficou com Seleuco, depois foi para os Ptolomeus. É nesse período que surge a Septuaginta, a matéria que está lá em Bibliologia. Mas o que acontece é que em 198 voltou para os Seleucidas de novo. E é neste período que eles vão oprimir o povo, começam a queimar as escrituras, começam a matar pessoas e profanam o templo. E quando profana o templo, aí não deu. Aí a família de Matatias, que é chamada os Macabeus, né? Família de Matatias, que ele tinha 5 filhos, ele era sacerdote, forma um pequeno exército e começa a buscar a libertação, porque afinal de contas eles profanaram o templo.
ofereceram uma porca, um sacrifício desse. Aí não tinha condições, aí foram para a guerra e conseguiram. Em 167, conseguiram a libertação, conseguiram expulsar os Seleucidas e ficaram governando, olha aí, ó, quase mais de 100 anos, 100 anos, vamos arredondar, ficaram governando então a região, que aí começa então a dinastia de Matatias, seus filhos, depois você vai ver como é que surge Herodes aí. Herodes surge nesse período aqui, tá? Não vai dar tempo de falar agora, porque em 63, no período romano, em brigas internas entre eles mesmos, caíram na mão dos romanos em 63. E é neste período que nós vamos encontrar os fariseus, que eram os mais zelosos, os mais religiosos, né? Que depois se tornam hipócritas, mas aí já é outra história, vamos aprender isso aí. Os saduceus, né? Que já não eram tão religiosos, que eles absorveram a cultura helênica, a cultura grega, então não eram bem vistos pelos judeus. Você encontra o povo, não voltou tudo do exílio, aqueles cativeiros, o povo judeu acabou sendo espalhado. Então tinha gente morando lá na Pérsia, tinha gente morando na Babilônia, tinha gente morando em Alexandria, e tudo espalhados pelo mundo. Tinha comunidade judaica distribuída pelo mundo. E o que acontece lá? Eles criaram uma sinagoga, que não era um templo. A sinagoga era uma casa de estudo da palavra de Deus. É um espaço físico para estudar a palavra de Deus. Falar nisso, nesse período nós temos também os escribas. Você vê que Jesus fala dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Olha que interessante, que eram os copistas. Era uma profissão muito bem remunerada na época. Ok? Então, tudo isso aí é uma plataforma, Deus preparando historicamente o mundo para receber o Messias. Porque Jesus vai nascer no Império Romano. Então, a cultura grega, a língua grega está espalhada pelo mundo. Nós temos comunidades judaicas espalhadas pelo mundo, as sinagogas, que eram casas de ensino da palavra de Deus, uma coisa que parece que estamos precisando bastante no Brasil, o ensino da palavra de Deus. Então o que acontece? Esse facilitou, quando aí o Império Romano vem e constrói leis, estradas, porque o Império Romano é um império muito bem organizado, veja que interessante, e trazem normas, leis, cidadania, tudo isso acontecendo, governo, cidades, tudo, eles tinham tudo muito bem controlado, organizado politicamente, militarmente. O exército romano, pode ver um filme interessante você observar isso aí. Então quer dizer que o mundo está preparado, está falando uma língua grega, uma cultura. A Bíblia já está no grego, o Antigo Testamento. Então, neste cenário, nasce Jesus. Está vendo? Então, vai facilitar a propagação do Evangelho. Vai facilitar no Império Romano, porque tem estradas, tem segurança. Veja as viagens de Paulo. Tem um dinheiro circulando, uma moeda forte, enfim. Então, esta é a plataforma. Quer dizer, daqui 63 anos... vai nascer Jesus, né? Que a gente começa no ano Domini, tá bom? Então é isso aí, é a nossa matéria, mas eu tenho mais um pouquinho de aula ainda, tem mais a conclusão, não sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Olá pessoal, vamos trabalhar mais um pouquinho, é rapidinho agora um resumo. Eu disse que Deus escolheu Israel para 3 coisas, né? A primeira, mostrar a sua glória. Então, até falei para você pegar o DVD Moisés. Aliás, eu aconselho você pegar tudo quanto é DVD de história bíblica. Davi, Salomão, tá? Saul tem também, dos patriarcas, tudo. Vai te ajudar bastante a história. Vai por mim. História bíblica te deixa num outro patamar. Porque com a história você vê também bibliologia, que se você observar... Em bibliologia nós seguimos um critério histórico. Em geografia, os mapas seguem um critério histórico. Então facilita o aprendizado, tá? Até para aprender doutrina. Você vai ver depois.
Quando nós vamos estudar os profetas, nós vamos encaixá-los nessa história. Por isso que eu passei algumas datas. Então, assista o DVD 1, 2, 3 vezes. Essas datas que eu coloquei são fundamentais. Tem mais datas, eu coloquei as essenciais, ok? Então, mostrar a sua glória. Segundo, entregar o cânon, a Bíblia para o mundo. Esse livro reverenciado por milhares e milhares de pessoas. Bilhões de pessoas, esse livro aqui tem traçado, levantado, resgatado, libertado, um livro poderoso, porque é a palavra de Deus, e entregar ao mundo o Messias, o nosso Senhor. E Deus fez questão de registrar, passo a passo, isto que era o seu plano, né? Na linha do tempo, na cronologia. Embora a cronologia bíblica não seja exata, mas ela tem uma sequência, ela tem um sentido. Vale a pena estudar. E você viu como Deus preparou o mundo para receber o Messias. Nós vamos dar continuidade em história, estudando a história da igreja. Aí eu volto a falar um pouquinho desse período interbíblico e essa plataforma para receber o nosso Senhor Jesus Cristo e o Evangelho ser propagado na matéria História da Igreja, que está no módulo 4, ela é dividida em duas, e no módulo 5, História Eclesiástica 1, História Eclesiástica 2, tá bom? Gente, leia o ponto, leia 1, 2, 3 vezes, vê se você consegue fazer uma conexão, encontrar tudo que eu falei. Eu tenho certeza que quando você estiver lendo o ponto, vai clarear a tua mente, você vai entender com mais facilidade. Depois faça o questionário, faça as atividades, envia para a gente. Olha, com certeza você será muito abençoado, vai conseguir uma boa nota e aquele diploma que você vai receber ao concluir o curso vai valer a pena. Você vai ver que você mereceu aquele diploma, porque você pagou o preço no sentido de trabalho, de dedicação. Faça a obra com capricho, com dedicação, que Deus quer usá-lo poderosamente no ministério do ensino da palavra. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fiquem todos com Deus.